Fala galera, Léo Cardoso por aqui para mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre como escrever uma VSL em um dia. Exatamente, imagina que tu fechou aí um serviço, imagina aí que tu tem um produto que tu quer testar rápido e tu pensou, como que eu faço para escrever uma VSL o mais rápido possível? Ou seja, em um dia. Será que isso é possível? Será que isso é possível? Bom, vamos descobrir agora. Por quê? Se isso for possível, a palavra que vai definir o sucesso dessa empreitada chama-se clareza. Léo, como assim clareza? Exatamente. Se você não tiver uma clareza absurda do que você vai escrever e de como escrever, ou seja, exatamente sobre o que você vai falar nessa VSL, ou seja, quais são as promessas, qual é o teu mecanismo, como que você vai levar o teu prospect do ponto A até o ponto B, ou até o ponto C passando pelo ponto B, também conhecido como lógica argumentativa. Tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Então, se você não tiver clareza, você não consegue escrever uma VSL em um dia. Entendeu? Não tem jeito, não tem como. Então, beleza, Léo. Então tá, já entendi que eu preciso ter clareza. Mas clareza do quê? Como que eu faço para ter essa clareza? Boa pergunta. Boa pergunta. Essa é a pergunta que você realmente deveria estar fazendo. Bom, eu criei um conceito, tá? Chamado de ficha de concepção. Eu chamo de FC, tá? O que é essa ficha de concepção? É a ficha de concepção da VSL, barra da oferta, né? Então, tipo, dentro dessa FC tem a concepção da oferta que vai virar uma copy, que é a VSL em si, né? Calma que eu vou entender. Calma que tu vai entender. Calma, calma. Fique tranquilo. De onde que vem esse conceito de FC, de ficha de concepção? Vem de um curso que eu fiz, chamado Copy Camp. Quem é mais das antigas, eu fui da primeira turma do Copy Camp, da Empíricos. E eles têm lá um conceito chamado de One Pager, que na verdade não é nem deles esse conceito, tá? Mas, quer dizer, eu acho que é da Ágora esse conceito. Eu não sei de onde que veio esse conceito, mas eu aprendi lá. É isso que importa, tá? O que é o One Pager? É uma única página que vai ter tudo o que tu precisa para escrever uma boa copy, entendeu? Eu tirei esse conceito de lá. Bom, a FC é igual ao One Pager? Não, não é. Porque o meu método de escrever VSL ele é diferente do método da Empíricos lá, entendeu? Ele é mais simples, ele é mais simplificado e dá resultado. Eu sou a prova viva disso, tá? Então, Léo, beleza, o que tem a FC e por que sempre que eu vou pensar em copy, eu penso em FC. Por quê? Porque a ficha de concepção, ela tem tudo para te guiar na copy e melhor, a forma como ela é estruturada, ela é o caminho que te leva até a copy estar praticamente escrita, ou seja, a copy está semi-pronta, entendeu? Se você for seguindo o caminho da FC, que eu vou te explicar agora qual que é, a tua copy vai sair no final praticamente pronta. Ela já vai estar praticamente pronta, tá? Então, Léo, beleza, o que tem nessa ficha de concepção? Como é que ela é? Bom, ela tem alguns itens, tá? O primeiro item dela é o item da persona. Ou seja, a gente começa com o estudo persona, com o estudo da persona, ou seja, do nosso cliente-alvo. O que a gente precisa de saber desse cliente-alvo? Ou, nesse estudo, o que a gente precisa saber antes de ir para o próximo item? Precisa saber basicamente 3 coisas, tá? Eu vou aprofundar um pouco mais nesse item específico, porque ele é o mais importante, tá? Por quê? Porque, veja, a primeira coisa que a gente tem que saber da nossa persona é a dor. E por que isso é o mais importante? Porque a dor define o mercado. É isso, eu já falei isso aqui várias vezes. O mercado é a dor de 2 ou mais pessoas. Ou seja, por exemplo, parar de fumar. É um mercado, é um nicho. Porque é uma dor que 1 ou mais pessoas têm. Entendeu? Aprender inglês. É uma dor que 1 ou mais pessoas têm. E assim por diante. Ganhar dinheiro e qualquer outra coisa que for é o mercado. Então, a gente precisa de ir muito a fundo na dor que esse cara tá sentindo, entendeu? Tipo, o estudo da persona, ele é muito importante, né? Ou seja, qual que é o desejo ardente
que esse cara tá sentindo, tá? Aqui nesse canal tem um monte de vídeo falando sobre isso, velho. Porque é um assunto muito importante. Talvez seja o mais importante de tudo. Talvez é isso que vai definir o sucesso da tua copy. Se tu cravou o desejo claro da tua persona, tá? Se você cravar essa parte aqui da ficha de concepção, mano, a chance de tu acertar, a chance da copy ser bem sucedida, ela é gigantesca, tá? O que mais que você vai fazer nessa parte, tá? Você vai fazer o que eu chamo de mapa... Ah, esqueci agora o nome que eu uso, velho. Mas não importa o nome que eu uso, o que importa é o que você vai definir, analisar. Você precisa de analisar algumas coisas, tá? Algumas dimensões dessa persona. A primeira é o que ela vê, ou seja, o que ela tá vendo. Entendeu? Então, por exemplo, vamos imaginar aí esse nicho aí de parar de fumar, tá? Só dando um exemplo. Tô com esse giz aqui na minha mão, que tá parecendo um cigarro. Por isso que eu tô com essa porra na minha cabeça. De parar de fumar. Que eu fico assim, ó. Aí fica parecendo então que é um cigarro. Mas então imagina. Então tá, o que essa pessoa vê? Então, imagina. Então ela vê a caixa de cigarro ali que sempre tem... Pô, agora que eu tô vendo que esse barulho desse ar-condicionado aqui pode estar atrapalhando, às vezes pode ser que agora melhore o áudio aí. Mas beleza. O que ela vê? Ah, beleza. Ela pega a caixa do maço de cigarro, vê aquele desenho nojento que tem no maço de cigarro, que é proposital, e se sente mal. Então, tipo, beleza, o que ela tá vendo? Ah, ela vê o preço do cigarro que aumenta e tal, e não sei o quê. Então, tipo, o que ela vê, entendeu? A próxima coisa é o que ela ouve, ou seja, o que ela ouve das outras pessoas. Então, por exemplo, imagina que a gente tá falando aqui que o nosso público-alvo é, sei lá, a mulher mãe de 45 anos e que se sente mal porque que ela escuta o filho falando pra ela parar de fumar e ela não consegue parar de fumar, por exemplo. Tá bem sujo esse quadro, né? Depois desse vídeo eu vou dar uma limpada nele. Então o que ela ouve? Por exemplo, então ela ouve o filho pedindo, chorando pra ela parar de fumar, entendeu? Então, tipo, beleza, o que ela ouve. Outra coisa, o que ela sente. O que ela sente. Ou seja, o que ela sente tá muito envolvido com esses outros dois aqui, né? Tipo, o que você vê, o que você sente, tipo, estão correlacionados, né? Tipo, em algum nível, né? Próximo nível é o que ela faz. Então, o que ela faz? Como é que é a rotina dela? Então, observa. Isso daqui, esse exercício, ele serve para você entrar na cabeça do teu cliente e entender, se colocar realmente no sapato dela. Tipo assim, beleza, como que o meu cliente faz? O que ele faz no dia a dia? O que ele tá escutando? O que ele tá estudando? O que ele tá vendo? O que ele tá ouvindo? O que ele tá sentindo? O que ele tá falando? Então, o que ele tá falando? Então, por exemplo, ele fala que quer parar de fumar o tempo inteiro, mas não consegue. Então, tipo, o discurso dele é que ele quer parar de fumar. Então, tu pode começar a copy falando assim, você sempre fala que vai parar de fumar, mas nunca para. Entendeu? Então, por exemplo, isso é muito isso aqui é muito importante, porque sem isso, tu não vai ter a clareza do teu prospect e tu nunca vai conseguir fazer uma copy que converte, porque tu não vai estar conseguindo se conectar diretamente com ele. Tem um copywriter que eu esqueci qual que é que fala isso, que ele fala que você tem que conhecer o problema do teu cliente melhor do que ele mesmo. Melhor do que ele mesmo. E para isso tu precisa fazer esse exercício, tá? Então, beleza. Então, a primeira coisa que você precisa de escrever na ficha de concepção é o desejo, tá? O desejo ardente, tá? E o desejo ardente, para você conseguir... Isso aqui pode ser um parágrafo, tá? Normalmente eu escrevo um parágrafo. Esse um parágrafo, ele tem que resumir tudo isso aqui, entendeu? O que mais que você precisa ainda em persona, tá? Duas coisas, o nível de consciência e o nível de sofisticação, tá? Tem um vídeo nesse canal falando sobre os dois, esses são dois conceitos muito importantes, eu não vou entrar muito aqui agora, mas basicamente o nível de consciência é o quanto o teu cliente está consciente do problema, da solução, da sua solução e de você. Então vamos lá. Quanto ele está consciente do problema, da solução, da sua solução, que é o seu mecanismo, que eu já vou falar, que é um dos tópicos ali, do teu mecanismo. Nesse momento, o teu mecanismo não precisa estar extremamente claro, mas tu precisa ter alguma ideia do teu mecanismo, senão não tem nem sentido começar a ficha de concepção se tu não faz nem ideia do que tu vai fazer, entendeu? Não tem nem sentido. Mas do teu mecanismo e de você, ou seja, da tua marca. Se tu tá vendendo
se tu é uma marca ou se é o teu rosto mesmo, a tua marca pessoal. Tipo, a tua marca pessoal também é uma marca. Então, tipo, o quanto ele tá consciente do problema, da solução, do mecanismo e de você. Isso é o nível de consciência. Então aí tem mais um parágrafo sobre o nível de consciência. Isso é muito importante, tá? O nível de consciência você escolhe. Então, por exemplo, existem pessoas que, voltando aqui no parar de fumar, existem pessoas que sabem que querem parar de fumar. Então, eles estão conscientes do problema. Mas existem pessoas que nem sabem que querem parar de fumar. Léo, como assim? Sim, exatamente. Tipo, como é que tu vem pra uma pessoa que não tá consciente do problema? Tu pode contar uma história de uma pessoa que fumava e a vida dela, e ela se fudeu na vida porque ela fumava. Então a pessoa não tava nem consciente de que ela precisava parar de fumar, entendeu? Tipo, é muito difícil vender pra esse público, pra esse nível de consciência. Só que é o que tem mais potencial, porque é o que tem mais pessoas, entendeu? Talvez não nesse nicho em específico, né? Eu só tô usando esse exemplo, foi um exemplo que veio na minha cabeça aqui. Mas, tipo, tem como vender para pessoas que nem sabem que tem o problema, tá? Depois da solução, né? Então, tipo, imagina que, sei lá, aí, tipo, vai depender do teu produto, né? Tipo assim, é que nesse caso, o mecanismo e a solução quase que vai ser muito parecido, entendeu? Mas tem casos que não vai ser. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo para ficar mais simples. Emagrecimento. A solução pode ser jejum, mas o teu mecanismo pode ser o jejum Pro Max, entendeu? Então é o teu mecanismo. A solução é jejum, mas o teu mecanismo não é só jejum, entendeu? Beleza. Então é o nível de consciência, tá? E para finalizar, tem mais um parágrafo sobre o nível de sofisticação. O nível de sofisticação você não escolhe. O nível de sofisticação é do mercado. Ou seja, é o quão cético o teu cliente já está sobre as soluções, sobre resolver o problema. Ou seja, quanto mais soluções tem no mercado, mais sofisticado é esse mercado. Beleza? Então, o mercado de parar de fumar, eu acho que deve ter solução pra caralho aí, deve ter um monte, é um mercado bem sofisticado. Então, a tua ficha de concepção, ela precisa de deixar muito claro a persona, o nível de consciência dessa persona e o nível de sofisticação do mercado. Quando você tiver isso, você pode ir para o próximo passo da ficha de concepção, que é o mecanismo único do problema. Por quê? Porque esse é o próximo passo. Porque o mecanismo único do problema é o parágrafo, então aqui também é um parágrafo, que vai responder a seguinte pergunta. Por que eu não tive resultado antes? Por que eu não tive resultado antes? Essa pergunta, ela, por si só, ela invalida todas as outras soluções. Tu percebe isso? Quando você explica que você não conseguiu parar de fumar, por quê? Cara, eu vou inventar aqui, tá? Porque tem uma proteína no teu cérebro que te faz ficar viciado e a proteína acabou de ser descoberta. E se você não inibir essa proteína, você nunca vai parar de fumar. Observa que se invalida todos os outros métodos, porque nenhum outro método ataca essa proteína, entendeu? Então, por si só, esse mecanismo único do problema... E veja, aqui eu coloquei um mecanismo do problema ultra sofisticado, ultra complicado, complexo. Às vezes não vai ser complexo assim, às vezes a resposta é óbvia, entendeu? Mas beleza, esse é o próximo passo, tá ligado? Então tá vendo que meio que a cópia ela vai sendo construída à medida que tu vai preenchendo a ficha de concepção. A ficha de concepção ela já é praticamente a cópia pronta. Depois tu só vai organizar isso numa estrutura de cópia, que eu já vou chegar lá, beleza? Então tá. Se você quiser um vídeo específico sobre mecanismo único do problema, eu acredito que esse é o assunto de copy mais importante. Para mim, o 80-20 de copy é entender bem o mecanismo único do problema. Se você entende esse conceito muito bem, tuas copies vão converter. Essa é a minha opinião de um copywriter de quase 10 anos de carreira aí. 8 anos e meio, 9, sei lá quanto tempo. Mas beleza. Vou fazer um dia um vídeo. Conversa comigo. Habla. Fala se você quer um vídeo específico sobre mecanismo único do problema. Bom, o mecanismo único do problema, ele já é... Tá vendo que uma coisa é a ponte para outra? O mecanismo único do problema, ele já é a ponte para o mecanismo único da solução. Por quê? Porque é a solução para o problema que tu falou. Entendeu? Então, a partir do momento que você fala o mecanismo único do problema, o próximo passo é óbvio, é o mecanismo da solução, entendeu? Que é o como, o mecanismo da solução é o como você resolve o problema, é o como.
E aí, a ficha de concepção é mais um parágrafo aqui. Então, até agora teve 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Léo, o fato de ser 5 parágrafos é simples, é fácil fazer? Negativo. Porque é isso que vai definir o sucesso da tua copy, entendeu? É isso que vai definir o sucesso da tua copy. Beleza, o mecanismo único da solução. O próximo passo é a oferta. Você vai escrever a oferta. Aí, aqui na verdade não é um parágrafo, né? Que é uma lista, né? É o tipo assim, são os entregáveis da tua solução, né? Então, por exemplo, às vezes a tua solução, tu vai entregar ela com um produto, mas às vezes não é só um produto, às vezes é um produto com um monte de bônus, entendeu? E às vezes você vai colocar aqui, é frete grátis, como é que funciona? É a oferta, já tem vídeo aqui também sobre oferta. Isso aqui dá um curso inteiro. Cada uma dessas coisas aqui é um curso inteiro. Só persona é um curso inteiro, mecanismo do problema é um curso inteiro, mecanismo único é um curso inteiro, oferta é um curso inteiro, entendeu? Então, tu vai escrever aqui a tua oferta. Então, tá vendo como tá ficando claro? As coisas estão ficando claras aqui, estão ficando mais claras. E por último, o último item da ficha de concepção é o gancho, tá? O gancho. Ou hook, a galera fala muito hook, né? Que nada mais é do que gancho em inglês. Mas a galera gosta de parecer que é chique e fala hook. Mas tudo bem. Beleza. E aqui também é mais um parágrafo. Então, a ficha de concepção, ela se consiste em 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos e uma lista que é a sua oferta, né? Uma lista de itens que é a sua oferta. Um bullet, que é a sua lista, que é a sua oferta, tá? O que é o gancho? O gancho é o que vai chamar a atenção, entendeu? Então, tipo, se tu não conseguir chamar a atenção do cara, ele nunca vai olhar pra você, você nunca vai ter tu nunca vai ter a chance de explicar pra ele que ele tem um problema e qual que é a fonte do problema dele, explicar que você tem uma solução e ofertar essa solução. Se você não conseguir chamar a atenção dele em primeiro lugar, ele nunca vai te escutar, então tu nunca vai vender. Isso aqui também dá um curso inteiro só sobre isso. Um curso inteiro, entendeu? Inclusive, se você quiser um vídeo aqui específico sobre gancho hook, eu posso te fazer. Inclusive, eu tava lendo uma parada sobre isso essa semana. Ontem, tava lendo aqui, ó. How to Write a Good Advertisement, do Victor Schaub. Eu acho que eu já até mostrei esse livro aqui antes. Esse livro é top, tô lendo pela segunda vez, ou terceira. Que na verdade eu já tinha visto um estudo sobre ele e já li ele uma vez e eu tô lendo de novo. Esse livro é top, tá? E o primeiro capítulo ele fala exatamente sobre isso, né? Headline. Porque antigamente se chamava-se a atenção das pessoas através de headline. Hoje em dia é um scroll stopper, né? São os 3 primeiros segundos do vídeo do teu anúncio. E se for uma imagem, aí pode ser uma headline ou é a imagem em si, né? Que é o que vai chamar a atenção. Bom, isso aqui também é um curso inteiro sobre isso aqui. Mas basicamente, para chamar a atenção, são algumas coisas, tá? A primeira coisa é ABA, Anything But Advertisement. Tem vídeo também no meu canal aqui. Véi, esse canal aqui, antigamente ele era sobre copy. Então tem muita coisa de copy, velho. Tem um curso inteiro de copy. Se tu pegar meus vídeos desde o vídeo 1 e for assistindo todos, tu vai aprender um conteúdo de copy absurdo, velho. Na minha opinião, o melhor do Brasil. Mas beleza, tudo bem. Não pode parecer um anúncio. A segunda coisa tem que ser diferente do que tá todo mundo fazendo, tá? Diferente, tá? Diferente. Imagina um campo de flores, tá? Imagina um campo de girassóis. Um campo de girassóis, tudo amarelo, tudo amarelo, tudo amarelo. Aí, no meio desse campo de girassóis, nasce uma rosa grande, vermelha. A rosa se destaca. Tipo, tu não consegue observar individual... Quer dizer, tu até consegue, mas tu não vai... Se tu olha pra esse campo, tu não vai olhar individualmente os girassóis. Tu vai olhar pro que é diferente, pra rosa. Então, tem que ser diferente do que tá todo mundo fazendo. Então, se tá todo mundo postando estático, posta vídeo. Se tá todo mundo postando vídeo, posta um estilo de vídeo diferente. Se tá todo mundo postando... Enfim, tu já entendeu, né? Então, tipo, tem que ser diferente e não pode parecer um anúncio. E outra coisa, ele precisa chamar atenção. O que chama atenção? Aí, de novo, posso fazer um vídeo também sobre isso. Como que eu gosto de pensar, tá? Ele precisa ir no sistema límbico, ou seja, no seu cérebro... Na verdade, eu acho que não é nem sistema límbico, eu posso estar falando errado. Tem que conversar com o cérebro reptiliano. O que é o cérebro reptiliano? É o que... É o cérebro do impulso, tá? Então, por exemplo, uma notícia controversa, por exemplo, entendeu? Então, tipo, falar de algo controverso chama atenção. Por quê controverso? Por quê? Porque o nosso cérebro evoluiu para o que é controverso pode ser
uma ameaça para a vida, né? Pode ser uma ameaça de sobrevivência. Então, ele olha. Então, por isso que as notícias, elas são sempre fica colocando coisa de medo, guerra e tudo mais. Por quê? Porque isso chama atenção. Porque o nosso cérebro, ele evoluiu para dar atenção ao que pode representar um risco de sobrevivência. Então, uma das formas de chamar atenção é falando de algo controverso, entendeu? Algo controverso. Mas tem várias formas de chamar atenção, tá? Tem inúmeras formas de chamar atenção. Um dia eu faço um vídeo sobre isso, mas você tem que me pedir aqui, senão não tem sentido. Mas voltando aqui para a ficha de concepção. Observe, então, que com isso aqui, tu consegue fazer meio que a copy inteira. O que que tá faltando, então? Beleza. Então tem o começo da copy, que é como eu chamo atenção. O para quem que eu tô escrevendo a copy, ou seja, não faz sentido eu escrever uma peça de marketing, que é um vídeo que vai ser um vídeo de vendas, se eu nem sei nem para quem e qual que é o desejo que eu tô querendo resolver isso aqui, né? Então, aí depois que eu chamei a atenção, eu vou mostrar para ela que que existe uma forma de resolver, que ela tem um problema, que nada que existe antes resolve, e você vai explicar o porquê que ela tem esse problema, e por que nada antes resolve, entendeu? Porque ela nunca conseguiu resolver isso antes. Aí você dá a sua solução e faz uma oferta. Basicamente a estrutura da copy é essa. Léo, como que você escreve a copy em si? Beleza, então como que a gente faz isso em um dia? Então a primeira coisa é, você precisa de ter a ficha de concepção pronta. Léo, isso aqui é uma questão de pesquisa de dias, semanas. É verdade, é verdade. Mas, com inteligência artificial, você consegue, usando os prompts certos e a estrutura certa, que, obviamente, eu já tenho isso. Se você quiser os meus prompts para criar ficha de concepção em algumas horas, literalmente em algumas horas. Se o link não estiver na descrição, me pede, tá? Faz um comentário, manda um sinal de fumaça, me chama no Instagram. Que tu consegue fazer com inteligência artificial, tu consegue fazer isso bem rápido, tá? Com isso, tu vai aplicar qualquer estrutura de copy. Então, por exemplo, o AIDA é uma estrutura, né? Atenção, interesse, desejo e ação, é uma estrutura. A minha estrutura, por exemplo, o AERO, que é atenção, emoção, razão, oferta. Qualquer estrutura de copy validada vai funcionar. Porque a copy, o que vai funcionar não é as palavras, é o que as palavras estão transmitindo na estrutura correta. Na estrutura correta. Então, se você aplicar isso na estrutura correta, vai funcionar. Léo, mas e as outras coisas de copy? A galera fala de promessa, a galera fala de história e tudo mais. Sim, são detalhes importantes, tá? A promessa, essencialmente, vai estar aqui. Quando tu falar do teu mecanismo, tu vai falar da promessa. Mas tem uma coisa que não está na ficha de concepção dessa forma que está aqui. Na verdade, existe uma ficha de concepção 2.0 que envolve isso também, tá? Que é o quê? Uma VSL, então, só que isso aqui é só para VSL. Isso aqui é uma ficha de concepção para escrever qualquer copy. Pode ser uma página de vendas, não importa, tem que ter a ficha de concepção. Mas para tu escrever uma VSL que vai converter de verdade, tu precisa do que eu chamo de história de fundo. O que é a história de fundo? É a história que vai dar a narrativa, o fio narrativo para tu percorrer todo esse processo aqui, entendeu? Pode ser a sua história, pode ser a história de um cliente, pode ser uma outra história aleatória, tu pode pegar uma história que não tem nada a ver com a tua copy em si e contar ela como se tivesse a ver. Tu pode pegar uma notícia para ser o fio narrativo da tua copy, mas inevitavelmente tu vai ter que passar por atenção, problema, solução, oferta. Inevitavelmente, independente disso, tu vai ter que passar por esse processo. Só que as copies que mais vendem, ela tem uma história. Ela tem uma narrativa, uma jornada, que é o que chamam de jornada do herói, né? Mas não necessariamente precisa ter uma jornada do herói. A jornada do herói já é uma estrutura validada que funciona. Mas não necessariamente precisa ter uma jornada do herói. Pode ser uma outra narrativa qualquer que nem herói tem. Mas beleza. Uma história de fundo. Então é como se a história de fundo ela englobasse tudo isso aqui. Entendeu? A história de fundo ela engloba tudo isso. Tipo, é como se ela fosse... É isso, acho que tu entendeu, tá? Beleza, tendo tudo isso,
Pode fazer duas coisas. Tu pode escrever na mão mesmo, que dá pra escrever rapidão, tipo, sabendo o que você vai escrever. Aí como que eu faço, tá? Eu faço um mapa mental, tipo, sabe, que tem vários negocinhos assim, vários braços, e aí cada braço desse é uma parte da copy. Eu já tenho o que eu vou escrever em cada coisa, e depois eu só vou escrevendo e ligando os pontos. Ou então tu pode usar a inteligência artificial, o Claude tá escrevendo bastante bem, só que tem que mandar bem no prompt, né? Então, Léo, beleza. Um MSL em um dia, tu consegue fazer? Eu consigo fazer. É bem desafiador, tá? Tu vai ter que passar algumas horas aí trabalhando. Quantas horas? Ah, umas 12 horas talvez ali pra fazer bem. Pra tu conseguir trabalhar 12 horas em um dia é com estimulante, né? Ou então tu. Enfim, isso é um papo pra outra hora. Mas dá pra fazer em um dia. Como que tu faz? Eu tenho prompts prontos, tá? Pra cada uma dessas coisas. Entendeu? E aí eu só vou montando. Aí eu pego o prompt, eu dou uma corrigida, o que tá certo, o que tá errado, uso a pesquisa profunda ali, a pesquisa profunda do Gemini é bem boa e tal, uso a pesquisa profunda para fazer uma pesquisa de persona bem feita e tal, e vou fazendo, usando IA ali, tu consegue em meio-dia tu tá com a ficha de concepção pronta, com a ficha de concepção pronta, com mais meio-dia tu escreve a copy. É fácil fazer? Não é fácil de fazer, mas tu consegue testar a tua oferta aí em um dia. Em um dia tu consegue testar aí, fazer uma VSL bem feita. Ou se tu for um copywriter entregar isso como um serviço, né? Às vezes tem gente aí que cobra 10 mil reais por uma copy, por uma VSL. Tu consegue fazer isso, entendeu? Tu consegue fazer. É... Bom, eu espero que eu tenha te ajudado. Léo, você recomenda que tu faça um dia? Sinceramente, eu nem recomendo, tá? Eu recomendo que tu tome tempo nisso, porque se tu tomar um certo tempo, se tu fizer isso com mais cuidado, tem mais chance da cópia converter. Léo, quanto tempo? Velho, vai, 2, 3 dias, velho. Eu acho que é um tanto bom pra tu estar com essa cópia pronta. Aí depois tem que gravar a VSL, né? Aí tem que ou editar, ou gravar o áudio, ou mandar pro editor e tal. E aí essa parte ali, ela acaba que foge um pouco do nosso controle, porque depende de outras pessoas, né? Que é a parte chata, vai. Se fosse seria tão simples se fosse só escrever uma copy. Às vezes eu até penso em voltar a prestar serviço de copy aí, porque é tão mais simples, velho. Tu faz a copy, entrega, depois tu acompanha pra... Porque é isso, né? A copy tu precisa depois acompanhar, às vezes tem que editar alguma coisa, tem que mexer em alguma coisa, às vezes porque o gancho, na verdade, é a lead é o começo da copy. Às vezes tem que alterar alguma coisa, tem que testar um outro gancho, fazer uns anúncios e tal. Então tu entrega e acompanha, mas tu mexe só na copy, eu acho muito mais simples. E hoje em dia com IA eu consigo acelerar bastante. Se tu quiser acessar meus prompts aí, que eu uso para fazer copy bem rápido, o link tá na descrição, ou então, se não tiver na descrição, tu me chama aqui, tu me manda ou manda uma mensagem, ou deixa nos comentários aí, que eu te mando. Valeu? Eu espero que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo.